Beleza, galera? Agora a gente vai falar sobre um nó muito importante que a gente vai utilizar bastante também aqui, que é o nó de banco de dados, que é um nó chamado Supabase. Só que antes de falar sobre o Supabase, eu queria falar um pouquinho sobre banco de dados. O que é o banco de dados? Para quem nunca viu isso, não entende o que é, eu vou dar só uma apanhada geral. É claro que o assunto de banco de dados é um assunto extremamente grande, tem muita coisa envolvida, mas eu vou tentar ser o mais otimizado possível aqui na explicação, para que você aprenda só o que você precisa agora e para os nossos projetos que a gente vai ver no futuro, a gente vai aprofundar cada vez mais quando for necessário. Beleza? Então vamos lá, né? Primeira coisa, o que é um banco de dados? Então, assim, você tem aqui uma aplicação que você está desenvolvendo, né? Uma aplicação web, uma aplicação local, um software, qualquer tipo de sistema. E quando você desliga o computador, ou então quando você sai da internet, ou quando você não está mais utilizando aquele aplicativo, você quer que as suas informações continuem lá. E aí, quando você acessa novamente, as informações estejam lá. Então, o banco de dados é justamente isso, né? Ele persiste a informação para que você tenha ela sempre em mãos, mesmo que você esteja offline, depois você entre online, ou então que você esteja dentro do seu computador com um aplicativo, ou então você rode um aplicativo dentro do seu computador, mesmo sem internet. Então, tudo isso tem que ter, de alguma forma, um banco de dados envolvido. Existem bancos de dados que são muito pequenos, um banco de dados que é muito pequeno, por exemplo, um SQLite, por exemplo, da vida. Um banco de dados pode ser um arquivo de texto, por exemplo. Eu posso criar um arquivo de texto e criar um banco de dados ali naquele texto. É, Banco de dados eles podem ser muito robustos, como por exemplo o banco de dados da Google, um Firebase ou um Postgre, ou então um banco de dados MySQL. Todos esses são bancos de dados extremamente robustos que rodam na internet e que armazenam milhões e milhões de dados. Então, assim, o que você tem que entender sobre banco de dados agora é que banco de dados é algo que vai persistir a sua informação, vai guardar em algum lugar a sua informação. Então, o banco de dados, ele pode ser, normalmente ele tem uma API que você faz uma requisição para essa API para você guardar dados e depois você faz uma requisição para atualizar dados ou para deletar dados ou para listar dados. Geralmente essas são as 4 operações que você utiliza dentro do banco de dados. Então a gente já tem até um nome para isso, né? Que é o nosso querido CRUD. O que é o CRUD? CRUD é o criar. É o read, ler. Então você cria dados no banco de dados, você lê dados do banco de dados, você faz o update, ou seja, você atualiza o banco de dados e você destrói o banco de dados, ou você dá um delete aqui. Deleta o banco de dados, né? Dá um delete ou destroy. Então, assim, são essas as 4 informações que você normalmente vai fazer dentro de um banco de dados. Você vai criar informação, você vai ler informação, você vai atualizar informação, ou então você vai deletar informação. Então, o banco de dados, ele esse carinha aqui, é como se fosse uma interface ali, algo que está no meio, para um outro elemento chamado tabelas. Então, essas tabelas são as tabelas que você armazena os dados. Então, aqui, cada linha dessa tabela é uma tabela que tem um conjunto de dados. Então, por exemplo, se essa tabela aqui fosse o usuário, cada linha seria uma coluna de nome, outra coluna de idade, outra coluna de permissões, por exemplo. Então, cada uma. E outra linha aqui seria um outro usuário. Aqui seria o Adriano, aqui seria o Avelar, por exemplo. E aí cada linha ser um outro usuário. Então, isso aqui é uma tabela. Para a gente, o que a gente tem que entender aqui nas coisas que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um banco de dados chamado Supabase, né? Que é o banco de dados hoje mais utilizado no mercado, principalmente quando a gente está falando sobre aplicações de inteligência artificial, a gente está falando sobre microserviços, a gente está falando sobre aplicações muito robustas. Então, ele é um banco de dados super rápido de você começar a utilizar
ele é gratuito e tem um plano muito generoso, então você pode utilizar sem precisar pagar nada, não coloca cartão, não coloca nada, então isso facilitou muito a adesão do Supabase. Então ele hoje é um dos mais utilizados aí quando você está querendo um banco de dados robusto, beleza? Então assim, o que a gente tem que entender um pouco mais sobre o banco de dados do que a gente vai precisar aqui. Eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender um negócio muito importante chamado relacionamento. O que é o relacionamento? Existem vários tipos de banco de dados no mercado, vários tipos. Só que o banco de dados mais conhecido, vamos dizer assim, o mais estruturado, é o banco de dados chamado banco de dados relacional. Então, o que é o banco de dados relacional? O banco de dados relacional é quando você tem mais de uma tabela e essas tabelas elas se relacionam entre elas de alguma forma. Por exemplo, aqui a gente vai criar, quando a gente for falar sobre agente conversacional, a gente vai criar algumas tabelas de cliente e tabelas de empresa, por exemplo. E aí, quando a gente for criar essas tabelas, a gente tem lá uma forma, um esquema de tabela, e esse esquema de tabela, ele vai definir certas colunas, quais são as colunas que aquela tabela vai ter. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela chamada cliente, e essa tabela tem três colunas. Uma coluna de identificador, para eu identificar qual que é a linha daquela tabela, uma coluna chamada nome e outra coluna chamada idade, desse daqui. Eu tenho outra tabela aqui, que é a tabela de empresas. Essa tabela também tem o identificador da empresa, tem o nome da empresa e tem o tipo da empresa. Beleza? Então, eu consigo ter duas tabelas, mas eu também consigo relacionar essas tabelas. Eu consigo, por exemplo, saber qual é o cliente de qual empresa. Então, eu quero saber desses dois clientes, qual que é o cliente da empresa, por exemplo, Convex. Vamos supor que eu estou fazendo aqui um software as a service, um SaaS. Aqui, ó, um software as a service. Então, esse SaaS aqui, além de ser um software que eu entrego como um serviço, qual que é o exemplo de um software as a service? É um software que eu vou entregar como um serviço. Por exemplo, o Netflix. O Netflix é um software que você baixa, ou você baixa não, você se cadastra, você pode até baixar no aplicativo dele, mas você se cadastra lá dentro, pega uma senha e você já entra e você já consegue usar o sistema. Então, se você já consegue usar o sistema rapidamente ali, você não consegue baixar, você não precisa baixar, instalar e nem fazer nada disso. Então, você, na verdade, está usando um software como um serviço. Então, o serviço que você tem é aquele software. Beleza? Então, aqui nesse caso, eu tenho um software as a service, só que eu também tenho um software que tem várias empresas, que eu chamo aqui, que já é um outro conceito, que chama de multi-tenancy. Ou seja, tem várias empresas dentro dele. Então, é um software que eu como, por exemplo, o meu CRM. O meu CRM Convex, ele é um software as a service. Por quê? Além do software as a service, ele também é um multi-tenancy. Por quê? Porque você, como uma empresa, você pode acessar lá e você ter uma empresa dentro daquele software ali. E aí a sua empresa, dentro daquele software, pode ter vários clientes. E aí você pode criar vários clientes ali dentro. Então, o que que é? Eu estou falando um monte de coisa aqui, mas assim, o que que importa, na verdade, para você entender? O que que importa é, eu tenho tabelas de clientes dentro do meu banco de dados, eu tenho tabela de empresa dentro do meu banco de dados, e eu posso relacionar um cliente com uma empresa. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o Adriano aqui, ó, o ID1 da tabela cliente. Então, esse ID da tabela cliente, quem que é o ID da tabela cliente? É esse carinha bem aqui. Ele pertence à empresa 3. Qual que é a empresa 3? Olha, é esse cara aqui, ó. Então, eu consigo relacionar uma com a outra. Por que que isso é importante? Isso é importante porque, por exemplo, a gente vai fazer isso nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre agente conversacional, a gente vai perguntar assim, quais são os clientes da empresa X? Aí ele vai lá e vai pegar esses clientes da empresa X. E aí você pensa, como é que ele pegou esses clientes da empresa X? Ah, porque eu tenho um cliente aqui, eu tenho uma empresa e eu tenho um relacionamento entre elas. Beleza? Existem vários tipos de relacionamento. Eu poderia ter um relacionamento aqui, por exemplo, com uma outra coluna, e essa outra coluna se for, por exemplo, ID da empresa. Ó. ID empresa. Ó, vou tirar essa galera para cá. Para cá. ID empresa, e aqui eu vou colocar 3. E aqui eu vou colocar 5.
por exemplo. Ó, então, eu tenho esse relacionamento agora, ó. Eu tenho um relacionamento onde eu tenho um cliente, ó, o cliente Adriano aqui, e ele está relacionado automaticamente com a empresa com ID3. Então, se eu fizer essa busca de quem é esse cliente, eu sei que o cliente com a empresa ID3 é esse ID aqui, ó. Vou pegar esse ID, vou chegar aqui lá na outra tabela e procuro. Quem que é o ID3? É esse cara. Então, automaticamente, eu tenho esse relacionamento. Então, isso aqui, nessa ideia, nesse formato de tabela, eu não precisaria dessa tabela aqui. Eu não preciso de uma tabela que relaciona um cliente para outra pessoa. Aí você pergunta assim, o que isso daí implicaria? Implicaria que, por exemplo, o Adriano ele só seria cliente da empresa 3. Eu não teria como ter o Adriano como da empresa 5, por exemplo. Eu não teria, só se eu tivesse um outro Adriano aqui da empresa 3, da empresa 5 aqui. Outra aqui, eu teria que duplicar tudo, duplicar aqui, e esse cara da empresa 5. Aí seria a mesma pessoa duplicada da empresa 5. Sendo que, se eu quisesse que o Adriano também fosse da empresa 5 no outro caso, ó, na outra ideia ali, ó, eu vou só voltar aqui para quando eu deletei, eu simplesmente criaria mais um outro aqui, ó. E eu falaria agora que o 1 agora pertence à empresa do ID 5. Então aqui eu tenho o mesmo cliente se relacionando com duas empresas. Então, isso daqui são coisas mais avançadas de banco de dados, que a gente tem um relacionamento 1 para 1, que é esse daqui que eu coloquei, um relacionamento muitos para muitos, então muitos clientes pode ter muitas empresas, várias empresas podem ter o mesmo cliente e tal. Então, são informações um pouco mais avançadas que a gente não precisa estar entrando tantos em detalhes aqui, apesar de que isso aqui é um assunto muito bacana, que quando a gente for fazer coisas muito mais avançadas, a gente vai ter que revisitar algumas ideias. Então, resumindo, para que vocês, para que a gente tem que, o que a gente tem que entender aqui? Primeiro, o que é um banco de dados? O banco de dados é algo que vai persistir o meu dado. Dentro de banco de dados existem várias tabelas. Então, várias tabelas com as informações que a gente precisa persistir ali, guardar. E essas tabelas, elas têm relacionamento entre elas. Então, são essas duas coisas que a gente tem que entender ali. Duas não, né? Mais de duas que eu falei aqui. Banco de dados, tabelas, relacionamentos entre essas tabelas. Existem vários tipos de relacionamento, mas para a gente aqui não é importante, pelo menos agora. Beleza? Então, essa aqui é o conceito, é o fundamento que a gente precisa entender sobre banco de dados. E na próxima aula a gente vai aplicar esse fundamento para a gente colocar o Supabase no ar. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima aula. Valeu!